Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 7, até o versículo de número 11. E o tema da nossa mensagem é predestinação, um ato da soberania de Deus. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 7 ao 11. Todos acharam? Digam amém. Amém. Olha lá. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Vamos ouvir o Espírito ministrar esta manhã. Vamos orar. Pai, ninguém pode conhecer o que nós vamos falar agora, se não for pelo Espírito Santo. Porque aqui não cabe lógica humana, aqui não cabe achismo, não cabe teologia. É preciso ser chamado para que o Espírito que fala por meio do Evangelho prescrute até mesmo as tuas profundezas. E nós vamos nesta manhã, com ousadia, com conhecimento e inteligência, entrar nas profundezas de Deus, para que a igreja reunida cresça em graça e em conhecimento. Eu oro com fé no nome do Cristo ressuscitado, e se você crê, diga amém. Bom, o que nós ouvimos neste simplório lugar não tem nada a ver com lógica humana, não tem nada a ver com achismo, e não tem nada a ver com teologia de homens. Eu chamo de cemitério. As pessoas fazem seminário, eu chamo de cemitério, porque ensinam, e ninguém aprende nada. Preparam homens para guiar outros homens. Mas o que nós temos a oferecer aos senhores são mistérios ocultos, são profundezas de Deus. Imagina, diz que Deus é um espírito, mas que há uma sabedoria que vai nas profundezas dele, vai no seu íntimo, e ele se alegra quando um povo conhece aquilo que ele fez. Então, nós vamos falar hoje sobre predestinação. A predestinação é a espinha dorsal do Evangelho. É como essa espinha que pega daqui até lá embaixo e traz sustento para o meu corpo. A predestinação é a espinha dorsal. Nesta doutrina está atrelada a soberania de Deus, está atrelada a nossa pré-existência, está atrelada a nossa eleição. Então, esta doutrina da predestinação é de suma importância para quem vive o Evangelho da graça de Deus.
Por que é então, se uma doutrina tão importante não é pregada nos lugares chamados de igreja, que de igreja não tem nem o evangelho? Por quê? Porque a doutrina da predestinação, ela abate o homem e coloca Deus no lugar de soberano. A doutrina da predestinação anula qualquer jactância, qualquer soberba e qualquer ato de justiça praticado por homem. Exalta e engrandece a Jesus Cristo. E os homens não gostam? Porque existe dois tipos de ser humano dentro das ditas igrejas. Uns que pensam que são Deus e os outros que têm a certeza de que são Deus. Eles querem deter o poder de tirar, de excluir, de disciplinar. Eles acham, por convicção da sua carne, que eles são o próprio Deus na terra. Então, essa doutrina, ou você acredita no que eu vou lhe dizer hoje pelo Espírito, ou eu tenho, pelo Espírito de Deus, discernir que você não é do Senhor. Se você é de Deus, a doutrina da predestinação lhe cai como um bálsamo na tua vida. Se você não é de Deus, a palavra lhe prova, e ela vai lhe mostrar de que material você é feito. Se você é ouro, prata ou pedras preciosas, o fogo desta palavra virá. Só que debaixo deste fogo, por causa do material, você sai mais intenso no seu brilho. Mas se você for palha, madeira e feno, quando o fogo desta palavra vier, eu vou ver daqui aos próximos domingos alguns lugares vazios, porque esta doutrina o homem não suporta. A carne do homem quer glória, o homem quer se sentir o tal, o eu do homem, a síndrome de Lúcifer, quer que faz o homem tenha sua participação nas coisas de Deus, e não tem. Nessa doutrina, toda a honra e toda a glória pertence a Jesus Cristo. O homem não tem nenhuma participação, e é por isso que ela é rejeitada. Afinal de contas, o pastor é um homem de oração, o pastor é um homem de monte, afinal de contas, o pastor é um ungido de Deus, o pastor prega muito, o pastor, e Jesus Cristo é um coadjuvante. Chega no final do culto, quando alguém vem até aqui e o aceita como Senhor e Salvador. Esta doutrina anula tudo isto. Essa doutrina me mostra que para Ele, e dele, e por meio dele, são todas as coisas. E eu quero então começar a lhe mostrar, eu quero entrar com você então nas profundezas de Deus. Olha o que diz Paulo em Efésios 1:3. Olha o começo dessa doutrina, olha como que isso acontece. Podemos ler? Leia comigo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas sortes de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha a palavra, olha o 4. Assim como nos escolheu nele, no dia em que eu entrei na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele te escolheu quando? Quem disse isso? Eu. Isto é a palavra, é o evangelho revelado. Diz que ele me escolheu antes dele falar, haja luz. Eu já era um escolhido. Mas os homens não gostam disso. Porque se eu ensino que você é um escolhido antes que ele falasse, terra, haja água, haja luz, significa então que você está aqui, não foi pela minha oração, não foi pelo meu jejum.
Você está aqui pelo um ato determinado de Deus. O pecado de Adão te separou, mas o segundo Adão, Cristo, te reconciliou com Ele mesmo. Eu não entrei aqui para ser salvo. Olha, você precisa ir para a igreja e ser salvo, porque senão você vai para o inferno. Isso é a tradição que diz. Eu não entrei aqui para ser salvo, eu entrei aqui porque eu sou salvo, desde antes da fundação do mundo. Eu já nasci salvo. Eu não nasci reconciliado, mas eu já nasci salvo. Da cruz para cá, todos os espíritos predestinados já nasceram salvos. Todos. Não nasceram reconciliados. Porque a obra da cruz tem o ministério da reconciliação. Então, olha que coisa linda que os líderes desconhecem. Uns por ignorância espiritual, outros por ganância pastoral, porque sabe que se livrarem o povo, as suas sinagogas ficarão vazias, a sua glória serão decaídas, e os seus ventres estarão sempre vazios. Olha, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Leia: e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. São palavras inefáveis. Na verdade, isso não é lícito nem a um homem falar. Porque nesta hora, estão se falando do Exu, estão se falando da pombagira, porque quem usa batom é a pombagira, quem usa sapato tem o preto velho. Mas nós não falamos isso, nós falamos de sabedoria que estava oculta. Diz que ele me predestinou. Pré-vestibular. Antes de chegar ao vestibular, eu estou me preparando. Diz que ele me predestinou. Como eu era um espírito antes da fundação do mundo, ele reuniu no conselho do seu beneplácito, com a sua própria sabedoria, com a sua própria determinação. Ele olhou para o ano de 2015 e disse: eu vou predestinar este espírito aqui, 2016, eu vou predestinar este espírito aqui, vai acontecer o que vai acontecer, mas ele será sempre meu. Isto foi um ato da soberania de Deus. Ele decidiu. Uau! Se ele me escolheu desde antes da fundação do mundo, ele escolheu esta carne? Será que ele olhou para mim no ano de 1965, viu um bebê pretinho, feinho, e disse: você vai ser um pastor? Não foi isso. Não foi a carne. Foi o Espírito que está aqui dentro. Então, antes... Porque as pessoas, quando dizem assim, você é um predestinado, está olhando para o véu. Está olhando para a carne. Jesus disse: eu sou Deus. Filipe disse: me mostra. Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco que não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai. Estava lá dentro. O que ele predestinou não foi essa carne, não foi essa orelha feia, preta, ruim. O que ele predestinou foi o Espírito que mora aqui dentro, que tem a sabedoria de Deus, que tem a mente de Cristo, que tem um selo que ninguém pode desatar. Então, quando nós falamos que tu és um predestinado, nós falamos do Espírito que ele escolheu e que ele já havia feito antes da fundação do mundo. Mas isso é difícil entrar na mente dos pastores, porque eles estão olhando para o véu, estão olhando para você, estão olhando para você, homem. Então você, homem, entrou numa porta, veio aqui, lá, não é aqui,
Porque aqui a gente não chama ninguém aqui. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Você foi aceito por Ele antes da fundação do mundo. Não adianta vir aqui na frente, aí todo mundo, mais uma alma para Jesus, aí todo mundo faz festa, aí não sei o que. Aí amanhã ele está lá no bar. Mais uma alma para o diabo. Então, se Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo, significa então que na fundação do mundo eu existia. O quê? Não entendi. Não é você, carne, orelha. Não é você, Geraldo. Geraldo foi em 1965, o meu pai me pegou. Deus já tinha colocado no espírito dele, falar, olha, o menino que vai nascer vai ser Geraldo. Ele não contou para ninguém, foi uma surpresa para minha mãe. Quando o menino que estava no ventre de Maria para nascer, estou grávida, José disse, eu não sou, vou fazer DNA. Deus disse, calma, cara, isto é um espírito que já existe desde antes da fundação do mundo, e no tempo devido, eu estou fazendo com que entre no ventre de Maria, para cumprir um propósito determinado meu. E tem mais, hein? O nome dele será Emanuel, em hebraico, quer dizer, Deus conosco. Nem o nome eles puderam colocar, se não fosse determinação de Deus. Então significa, que se Deus me predestinou, e se Ele me escolheu antes da fundação do mundo, em espírito, eu já existia. Porque como que Ele ia me escolher se eu não existisse? Tem como você escolher agora aí 12 maçãs boas? Escolhe para mim, por favor, meu genro. Dessas 12 maçãs, escolhe 5. Tem como? Não tem. Ele não tem maçã para escolher. Tem como você escolher agora aí nesse prato que está aí na tua frente, entre alcatra e entre carne de porco? Não tem, você não tem nada aí na tua mão. Se Ele me escolheu, é porque eu já existia. Ele disse, esse espírito aqui é um escolhido meu. Determinada época será Geraldo. Esse aqui será Rafael. Olha, como é que isso aconteceu? O senhor pode começar a explicar para a gente? Leia, abra Gênesis capítulo 1, versículo 26. Podemos ler? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, olha o que diz a palavra. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha para mim. Você já viu o cara chegar e falar assim, eu sou a imagem do Senhor. Ué, mas o Senhor é preto? Tem cabelo assim, que agora eles fazem tem cabelo com trança assim? Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Deus era carne ou era espírito? Então Deus está criando aqui, que tipo de homem? Com carne ou com espírito? Com espírito. Então, primeiro, Deus criou todos os espíritos antes de fundar a terra. Olha lá, vamos ler. Criou, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele, o homem espiritual tem que ter domínio, que é o fruto do Espírito Santo, e este homem que domina, ele governa, porque o homem espiritual tem a natureza de Deus. Olha lá, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que ratejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Alô? Como criou homem e mulher se Eva só veio depois da costela?
que em espírito, macho e fêmea, homem e mulher, todos nós foram criados de uma só vez. Porque dizem assim: primeiro Deus criou o homem, e depois então da sua costela veio a mulher. Mas isso foi a carne. Estamos tratando das profundezas de Deus, lembra? Estamos falando mistérios ocultos, lembra? Estamos falando coisas que Deus nos revela pelo Espírito, lembra? Então, primeiro, Deus criou homem e mulher, segundo a sua imagem espiritual. Em espírito foram criados todos. Quando ele criou, ele disse: você é predestinado, você é predestinado, você é predestinado. Eu tenho uma obra a cumprir contigo em 2016, alguns vai ser pastores, esse vai ser diácono, aquele vai ficar apenas ali no banco semeando, este vai... Ele determinou tudo. Aqui a carne não prevalecerá e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Olha o que ele disse, olha o que ele disse então, no capítulo 2, no versículo de número 5. Gênesis 2:5. Bem, já existe homem e mulher espiritual. Correto? Correto. Leia, capítulo 2, versículo 5 de Gênesis. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o... Ué, como não havia, se ele acabou de criar? É que para lavar o solo, o homem carnal não havia sido formado. Havia criado o Espírito. Criar o Espírito é uma coisa e dar forma ao Espírito é outra. Entende? Entende? Ou você entende de mulher de fluxo de sangue, ou você entende de Bartimeu: Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor. Aí entende. Então, primeiro ele criou o espírito do homem, a sua imagem, ao seu espírito, semelhantemente, somos iguais a ele. Paulo disse que ainda olhamos pelo espelho, mas vai chegar um tempo que nós o veremos face a face, e assim como ele é, nós seremos também, porque a nossa verdadeira identidade espiritual foi criado à imagem e semelhança dele. Então olha lá. Mas não havia homem para lavrar a terra, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, formou, deu forma ao espírito que já existia. E agora ele dá forma do pó da terra. Porque como não havia mãe, não havia pai, e Adão foi a matriz, precisou do barro para ser aqui um ventre de Adão, a gestora de Adão. Porque Adão foi a matriz. Mas de Adão para cá, não houve mais necessidade de barro, porque então havia ventre para dar sequência àquilo que daria forma aos espíritos já criados. Vamos ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não era espírito vivificante, e passou então a ser uma alma vivente. Ele abriu os olhos lá no paraíso, olhou, Deus botou os bichos, botou tudo, ele se sentiu sozinho. E Deus disse: não é bom que o homem viva só. Há um espírito de mulher aqui, predestinada, e eu, por minha determinação, no meu tempo, vou trazer também forma a esta mulher. Deus fez com que Adão dormisse. Quando ele acordou, meu amigo, devia ser uma mulher. Porque o texto em original diz que Adão gritou: Rixalá, que quer dizer ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Amados, Deus criou todos os espíritos, e no tempo determinado por ele, ele foi dando formas.
Agora, há espíritos que ele não criou, que, como foi dito, são plantas que não foram plantadas por eles. Estas serão arrancadas. Suas raízes secarão, ele recolherá no seu celeiro, e quando os anjos vierem como ceifeiros, eles serão lançados no lago de enxofre. E nós, os trigos, espíritos predestinados por Deus, voltaremos de onde nós saímos. Voltaremos às mansões celestiais depois de cumprir o nosso propósito aqui nesta terra. Então olha o que diz em Jó, capítulo 38, versículo 1 ao 7. Podemos ler? Olha lá. Depois disto, Jó 38, versículo 1. O Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tu tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre a terra o cordel? Sobre o que estão fundadas as bases da terra? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntamente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Uau! Quer dizer que Deus perguntou a Jó: você está escurecendo os meus desígnios com palavras sem conhecimento. Então você deve conhecer. Aonde estava você quando eu colocava os fundamentos da terra? Aonde estava você, Jó, quando eu coloquei as suas bases? Aonde estava você quando eu botei o cordel no horizonte, dizendo até aqui? Aonde estava você? Deus disse: aonde estava você quando as estrelas da alva, os anjos, rejubilavam? E também com os anjos rejubilavam todos os filhos de... que era o nosso espírito. Então diz que quando Deus botava os fundamentos da terra, os espíritos predestinados, o meu e o teu, estavam lá juntamente com os anjos. Glória a Deus. Aba. Oh, Deus seja louvado, o Criador, quão grandes são as maravilhas. Senhor, quando eu vejo as obras de tuas mãos, eu fico alegre a cantar. Quão grande és tu, quão grande és tu. Este era o nosso espírito se rejubilando com ele no momento da sua criação. Agora leia comigo a partir do versículo 16. Acaso tu entraste nos mananciais do mar, ou tu percorreste o mais profundo do abismo, Jó? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tu tens ideia, Jó, nítida da largura da terra? Dize-me, Jó, se tu sabes, aonde está o caminho para a morada da luz, Jó? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que as conduzas os seus limites e discinas as veredas da sua casa? Jó, de tudo isso tu sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Quer dizer que quando Deus fazia tudo aquilo, o espírito de Jó já era nascido. Mas não é apenas de Jó, ele diz, todos os filhos de Deus rejubilavam. Só que a tradição escurece isso, porque se a tradição descobrir que tudo começou nas nossas vidas antes da fundação do mundo, as vidas vão descobrir que toda a obra feita em mim até hoje, de 1965 até 2016, não coube lugar para a glória de homens, e eles gostam da glória. Aquela irmã ali é uma bênção, olha, mas já me deu muito trabalho. Não foi? Ela não é fruto daquele trabalho que a gente fez de oração. Ela é, não é uma benção, não é a coisinha. E tem uma mulher que tem um negócio de bater assim ou assim, né? Um negócio, esse negócio de... Só que nós já existimos. A glória é dele. A honra é dele.
Olha o que ele diz, Jó 10:10, olha aí, olha. Olha aí, Jó. Olha, podemos ler Jó 10:10? Leia comigo. Porventura, tu não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Olha para mim. Leite em espírito, e coalhou, deu forma. Jó, numa linguagem de sabedoria, diz: Deus, tu me derramaste como espírito, depois tu me coalhaste. O leite, quando você coalha, ele dá forma de queijo. Então ele fica como Adão, que era um espírito primeiro, depois foi formado do pó. E Jó estava usando uma linguagem aqui, dizendo: tu me derramaste como leite e me coalhaste como queijo. Agora lá embaixo, versículo 11. Isto, de pele e carne me vestiste? Ah, era um espírito. E de ossos e tendões me entristecestes, vida me concedestes na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Claro, era um espírito predestinado, e Deus disse: em você ninguém toca. É que os homens pensam, porque eu sou sagaz, porque eu fiz isso. Cara, eu era sinistro, eu lutava karatê, eu lutava kung fu, eu lutava taekwondo, eu lutava krav maga. É um nome que... Magá. Não era nada. É porque Deus, lá na fundação do mundo, quando permitiu que o teu espírito viesse nesta terra e se revestir de carne, houve uma ordem dada para que em você ninguém tocasse, e não toca até hoje. Pode acontecer aí um acidentezinho, você cair, despencar uma bala, como 5 balas entraram no meu corpo. Ele disse: é só um susto, para que ele entenda que ele tem que cumprir o meu propósito, não é o dele. O Pai dos Espíritos e o Deus, o juiz de todos os espíritos aperfeiçoado, sou eu. Se não cumprir os meus propósitos, eu disciplino, eu corrijo e eu açoito, mas os meus planos não podem ser frustrados. Então olha, essas coisas de Jó no versículo 13, tu as ocultaste no teu coração, mas eu bem sei o que tu resolveste contigo mesmo. Ele oculta, o homem não sabe, o homem natural não entende essas coisas, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o predestinado entende, ele: eu sempre fui de Jesus, bem que eu desconfiava que eu não era Ogã coisa nenhuma, bem que eu desconfiava que eu não era devoto de São Jorge, bem que eu desconfiava que eu não era devoto de Santa Rita de Cássia, bem que eu desconfiava que aquele cordãozinho que eu carregava aqui, eu sempre fui de Jesus. Meu amado, deixa eu lhe dizer uma coisa: tem muita gente aí fora que é de Jesus, mas tem muita gente dentro da igreja que não é dele. E sairão, não vai ficar não ficará pedra sobre pedra, só será salvo quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Pode bater pedra, pode passar óleo, pode descer as águas, pode subir um monte, pode ficar com fome, pode fazer vigília, só serão salvos quem Deus predestinou desde antes da fundação do mundo. Não adianta fazer guerra, não adianta bater, não adianta correr, só será salvo quem ele predestinou. Olha aí, Atos 13, 48, olha aí, Atos capítulo 13, versículo de número 48, olha. Louvado é teu nome, Senhor, glória a Deus, essa palavra é verdadeira. Olha aí, vamos ler o 47, olha aí. Estamos? Vamos ler o versículo 47. Atos 13, 47, olha lá. Porque assim o Senhor determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se
e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só pode crer quem ele predestinou para crer. Diz que quando a palavra foi pregada, quando o evangelho foi anunciado, os espíritos que se revestiram de carne creram. Debaixo desse evangelho não é qualquer um que crê. O lobo crê naquilo que mais lhe convém. O lobo crê na campanha. O lobo crê na fita. O lobo crê no dinheiro, no comércio. O lobo crê na ganância, na concupiscência. O justo, os espíritos predestinados creem no evangelho. Quando o evangelho é pregado, o espírito de ganância sai, o espírito de barganha sai, a exaltação de Cristo acontece. Então diz que, ouvindo isto, eles regozijavam-se e glorificavam a palavra. Você conhece crentes que glorificam a palavra? Não. Você conhece crente que glorifica ao pastor? Conheço. Você conhece crente que glorifica uma missionária? Não, porque ela é mulher de Deus e tudo que ela falou é certinho. Claro, você não é crente, vive debaixo de uma influência aí de principados e potestade, com uma vida toda quebrada, toda errada. Aí eles adivinham mesmo. Eu quero ver você ter a cobertura do evangelho, da graça de Deus, que diz que o amanhã é que Deus a pertence, que quem vai te guiar não são esses espíritos mentirosos, quem vai lhe conduzir em perfeito triunfo é Cristo, e este ressuscitado pode bater a cabeça, pode pular, pode rodar, pode fazer reteté, só será salvo quem ele predestinou. Todos os espíritos que ele criou desde antes da fundação do mundo, e mais dias ou menos dias, quando a trombeta tocar, e ela vai tocar, ela vai sair com força no Brasil e no mundo, conhecerão que Deus é o Senhor, e os justos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos, as prisões serão rompidas, cadeias e algemas partidas, e Jesus Cristo será exaltado nessa nação. Olha o que disse Paulo a Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9, olha aí. Pastor, o senhor estava tão quietinho, pastor. Deu no senhor. É uma coisa, meu irmão. Olha lá, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 8. Podemos ler? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, ou salvará. Então diga, estou salvo. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, no dia que eu cheguei na igreja. Quando? Quando o seu espírito foi criado. Quando as estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. É isto? É isto. Quando ele criou homem e mulher, naquele tempo, ele estava determinando que você seria salvo. Olha, antes dos tempos eternos. Vamos ler de novo? Porque é uma palavra linda. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não é por aquilo que eu fiz. Ele não me salvou porque eu fui bonzinho. A religiosidade pensa isso. Se você for bonzinho, se você fizer tudo certinho, se você fizer o dever de casa direitinho, e se você trouxer o dízimo, se você não perder a corrente, e o cara vai com fardo pesando. Ele diz, não, eu te salvei desde antes dos tempos eternos, mas não foi segundo as suas obras,
Não foi pelo aquilo que você fez, não foi o que você fez, nem de bem, nem de mal. Foi pela minha própria determinação. Eu determinei que você seria salvo. Eu escolhi o teu espírito. Eu achei graça em você. Eu achei virtude em você. Eu te amei com amor eterno. Fui eu que te atraí. Fui eu que te busquei. A honra e a glória me pertencem. Não tem nada a ver com que você é bom ou que você é mau. Tem a ver com a minha própria determinação e graça antes dos tempos eternos, quando eu criei todos os espíritos. E a tradição não gosta disso. E a tradição diz o seguinte: para que então pregar o evangelho? Para encher o bolso de vocês é que não é. Para que vocês construam mansões no AMB e na Barra da Tijuca, que também não é. Para que vocês enganem o povo com dízimo mentiroso, também não é. Ele me predestinou e me salvou desde antes dos tempos eternos, exatamente para tirar as ovelhas que vocês estão tosqueando, ferindo, maltratando e enganando. Quando ouvir essas verdades, rompam com o legalismo, rompam com as sinagogas e venham para um lugar onde se prega o evangelho genuíno da graça de Deus. Foi para isso. Meu irmão, nós não somos um espermatozoide desenvolvido. Nós não somos. Porque as pessoas pensam que a nossa vida com Deus começou há 10 anos atrás. Nós não somos um espermatozoide desenvolvido. Nós não somos um acidente sexual. E aí, Geraldo, quem é seu pai? Não conheço, cara. Minha mãe saiu num carnaval aí, num tal de alalaô aí que calou. E nasceu você. Caramba, cara, pô, não conheci o meu pai. O meu pai é celestial. Tem um homem, por causa de uma junção carnal, deu forma ao Espírito que vos fala esta manhã. Mas o meu pai chama-se Jesus Cristo. É o pai dos espíritos. Eu não sou um acidente sexual. Você não é um espermatozoide desenvolvido. Você é um espírito revestido de carne, que por um tempo te derramou com leite, te coalhou como queijo, te deu esta forma, que para mim não tem nada a ver com a sua beleza, porque a tua verdadeira identidade é o que está aí dentro. Foi o que Deus criou, foi o que Deus predestinou, é onde Deus habita, é onde Deus está estabelecido com a sua vontade dentro de você. Tudo aconteceu lá. Tudo aconteceu desde antes da fundação do mundo. Isso aqui é apenas manifestações. Mas tudo aconteceu antes da fundação do mundo. Abre aí, Apocalipse 13, olha aí. Leia comigo. Tem. Olha aí. Apocalipse 13, 8. Podemos? Glória a Deus. Coisa linda, papai. Glória a Deus. Se fosse por mim, não vacinada hoje. Fala mais, papai. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. Podemos ler? Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Olha aí. E adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto lá em Jerusalém. O Cordeiro foi morto entre dois ladrões. O Cordeiro foi morto na cruz do Calvário. Oh, meu Jesus, morto na cruz. Igreja que chora. O Cordeiro foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Quando o meu espírito foi criado, o espírito do Cordeiro morreu, me salvou, não com as minhas obras, mas por sua determinação e graça, dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quando o meu espírito entrou no ventre da dona Lourdes, já entrou salvo, porque eu nasci no evento pós-cruz. O pecado de Adão me afastou de Deus, mas ele me reconciliou com Cristo. E eu estou reconciliado. Então diz que o Cordeiro morreu
antes da fundação do mundo, porque tudo aconteceu lá. E o que era aquilo na cruz? A manifestação do que tinha que acontecer, porque o Espírito dele se revestiu de carne, veio cumprir um propósito nessa terra, e na cruz do Calvário, aquilo que aconteceu antes da fundação do mundo, estava ali numa manifestação corpórea, para que todos vejam a obra maravilhosa de Jesus. Tudo o que eu prego, tudo o que eu falo, tudo o que você ouve, tudo o que você faz em termos espirituais, já está pré-determinado pela presciência de Deus que colocou no teu espírito. Você só é capaz de acreditar em Jesus, você só é capaz de negar o mundo, você só é capaz de negar a Beija-Flor de Nilópolis, a Unidos de Tucuruvi, porque dentro de você Ele te deu a capacidade, a resistência espiritual, o poder do Espírito Santo para vencer as trevas, para vencer este mundo, para ir avante, para conquistar, para poder dizer que Jesus é Senhor absoluto. Jeremias 1, 4, 5. Em cima da hora. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5. Podemos ler? Olha aí. Podemos, Paulo? Leia lá, leia lá. A mim me veio a palavra do pastor, do missionário, do bispo, do apóstolo, vai, do apóstolo pode, pelo homem de Deus. Me veio do quem? Do reverendo? De quem? Yahvé. Yahvé. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te for, igual deu forma, Adão, igual coalhou como coalho, antes que eu te formasse, ele já havia criado. Criar uma coisa, formar outra. Ele diz: Jeremias, deixa eu te dizer uma coisa, para com essa palhaçada. Para com esse negócio do profeta vai passar óleo em você. Vem cá que eu vou te consagrar, Jeremias, você vai ser profeta. Para com esse negócio de que eu profetizo, eu falo em línguas, eu falo. Jeremias, isso em graça não tem nada a ver. Em graça sou eu, o soberano, o rei, o Senhor, o alfa, o ômega. Olha aí, Jeremias, leia. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Sabe qual é o nome disso? Predestinação. Ele não existia em carne e Deus já tinha determinado o que ele seria. E ponto. Vamos ler aqui. Antes mesmo de te formar no ventre materno, e saiu. Estou acostumado só com o orelhão, essas coisas. Sabe o que eles dizem? Isto é do diabo. Veio a mim a palavra do Senhor. Sabe o que eles dizem? Isso é espiritismo. Isto é Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Disse Paulo à igreja de Roma, e diz o Espírito Santo à igreja que se reúne no Sarapuí. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura coisa formada poderá falar com que o formou, porque tu me fizeste assim? Ele quis assim, ele determinou assim. Eu reconheço isso como proteção. Eu vim a esta terra, mesmo afastado no pecado de Adão, não poderia me perder. Nenhuma ovelha dele se perderá. Ele diz que se uma se extraviar, ele deixa 99 no aprisco, e porque são predestinados, selados desde antes da fundação do mundo, ele vai atrás da ovelha até encontrar. Ele encontrou a mim num poço perdido, ele encontrou os senhores, um estava nos bares, outros na passarela do samba, outros estavam nas drogas, presos, amarrados, outros estão dentro da sinagoga, mas vão ouvir a voz do noivo e as seguirão, e nunca mais ouvirão a voz do estranho. Jesus virá. Salmo de número 139.
Glória a Deus, papai. Podemos ler Salmo de número 139, no versículo 11. Olha lá, podemos ler? Olha aí, olha aí. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, porque as trevas e as luzes são para ti a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Preste atenção, leia, receba. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. O nome disso chama-se predestinação. Ele olhou e viu Davi sem forma, já havia o criado, e disse a Davi, sem forma no ventre, eu vou escrever todos os dias da tua vida, e vou determinar, e vou trabalhar com os meus anjos, para que tudo que eu escrevi a teu respeito, se cumpra. Se sair com o pé fora do trilho, eu ativo anjos a teu respeito, e mostro para o mundo espiritual que eu sou Senhor, que antes que houvesse dia, eu era, e que ninguém pode fazer alguém escapar das minhas mãos. Davi, agindo eu, ninguém impedirá. Mas eles não gostam de pregar esta mensagem, porque você não viu participação de homem. Essa mensagem não dá lugar para passar o óleo. Oh, as divinas revelações do Espírito Santo. Deus me mostra aqui uma mulher grávida e é do Satangôs. De quem? Mas só, a divina revelação do Espírito Santo é só miséria. Diz o Espírito Santo que alguém fez um trabalho de macumba. Nos predestinados não prevalece. Eis que Deus me mostra um grande laço. Ele quebra o laço do passarinheiro. Nos predestinados, nos espíritos que Ele criou desde antes da fundação do mundo, não prevalece. Amado, mesmo não estando conhecendo, Ele diz, eu te chamei pelo teu nome quando tu ainda nem me conhecia. Meu Deus. Meu Deus, cara. Quantos escapes, quantas lutas. Amado, eu tenho marcas de bala no meu corpo inteiro. Balas me atravessaram na barriga, na perna, na cabeça. Cara, nunca Ele me abandonou. Ele disse, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ainda que tu andasse pelo vale da sombra, da morte, da escuridão, dos ossos secos, eu sempre fui com vocês. Não tem bala perdida, não tem guerra, não tem seta, não tem carro desgovernado. Ele tem anjos que ministram a nosso favor, anjos poderosíssimos. O Salmo 91 diz isso. Paulo pregou aos Hebreus. O Apocalipse está cheio. Este lugar está cheio da glória de Deus, para que você se sinta seguro, protegido, guardado por esse Deus que não pode falhar de modo nenhum. Ele nunca falhou com ninguém, não vai falhar com você. Eclesiastes 3:7. Já estamos terminando, já até passou na verdade. Deixa eu ver se eu botei Eclesiastes.
É forte, meu irmão. Me perdoe que eu falei que estou debaixo de um vento. É Eclesiastes 12, versículo de número 7. Me desculpe aí, vocês que... Achou rápido. Podemos ler? E o pó volte à terra como era. E o Espírito não é ir a Deus. Ei, alô? Ei, mente iluminada. O Espírito não é ir para Deus, é voltar. Voltar significa regressar ao estado interior. O pó, a carne, o leite coalhado, o barro formado, a carne revestida, volte a esta terra. Mas o Espírito, ele tem que voltar de onde ele veio. O sábio disse que volte a Deus. Mas sempre estivemos lá. Viemos apenas a esta terra cumprir um propósito e uma determinação de Deus. Nós viemos aqui para aprender uns com os outros. Viemos aqui para consolar, perdoar e ser perdoado, amar e ser amado. Viemos aqui para aprender com o reino humano. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. Era um espírito, se revestiu de carne, cumpriu o seu ministério em 3 anos, voltou, está sentado nas alturas. Ainda há espíritos lá em cima que serão revestidos de carne, que no tempo determinado de Deus virão, uns para pregar o evangelho, outros serão anjos protetores, outros virão aqui para semear, para cuidar. Existem pessoas que são apaixonadas por trabalho em presídio, são espíritos pré-determinados de Deus para cumprir aquilo que eu não tenho vocação que você tem. Outros amam a obra nos hospitais, outros amam semear, outros amam cantar, louvar, pregar, não importa. Cada um dos espíritos predestinados virão e cumprirão o seu propósito diante de Deus. Quando morrerem, quando a carne descer, o pó voltará à terra, mas o espírito volte, regresse de onde Deus os mandou. Romanos 8, 29. Bispo, puxa, nunca tinha ouvido isto. Ouviu. Lá na eternidade. Por isso que hoje encaixa. Nesse tempo tu já eras nascido. Entende? Foi ele. Te resgatou, olha lá, Romanos 8, 29, também que só domingo, olha lá, podemos ler? Porquanto, aos que de antemão conheceu, não conheceu no dia que veio para a igreja, não? Porque a religião me passou, sabe o que? Hoje o irmão está tendo um encontro com o Senhor, o irmão sabe? O irmão pode, por favor, dobrar o seu joelho para o irmão ter um encontro com Deus. As irmãs do coral podem me ajudar? Pode. Nesse dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro. Nesse dia. O Evangelho está dizendo, aos que de antemão conheceu. Nesse santo... Aos que de antemão conheceu. Se foi de antemão, foi quando? Quando criou nossos espíritos. Agora olha o que ele fez, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Se não é predestinado, não é chamado. Lembra no começo que eu disse? Se você não é predestinado, não é do Senhor. Porque quem ele predestinou, ele chamou. Se não é predestinado, não foi chamado. Ei, alô, mente iluminada? Entende? Entende? Isto é evangelho. Isto não é religião. Venha, que Jesus vai salvar todos. Vou salvar todos, o que eu predestinei. E eu já fiz isso desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro morreu lá. Leia.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ei, alô, já estou justificado. Fui predestinado, fui chamado e fui justificado. Então eu não preciso aqui fazer nada para me justificar. Estou justificado em Cristo, porque Ele me predestinou. Então ao que predestinou, Ele chamou. Ao que chamou, Ele justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. A obra está completa. Predestinados, chamados, justificados e glorificados. O que nos resta? Exaltar a Cristo. Ou você ouviu alguma vez aqui eu dizer, eu sou o pastor presidente, no final do culto os irmãos façam um corredor aqui, varão no meio, hein? E varoa sem brinco, hein? Pelo amor de Jeová, aqui. Isso não glorifica, isso não exalta Cristo, isso traz glória para o homem. Sai caroço, tira caroço, cura isso, cura. Meu amado, pode fazer chover, se não for evangelho da graça, é anátema, é maldição. Eu estou aqui para tirar caroço de ninguém. Amado, me desculpa, eu estou atrasado, mas deixa eu te dizer uma coisa. As reuniões só são de miseráveis. Não há um aqui. Olha você curado, perfeito. Teu espírito está perfeito. Você é um abençoado. Não há doença. Cadê as doenças? Eu não vejo 5 anos nesse ministério. Eu nunca vi ninguém. Ai, estou com câncer. Ai, eu deu caroço. Só dá caroço no ministério deles. Não vejo um demônio entrar aqui. Só dá demônio no ministério deles. Uma placa aqui, bispo. O que foi? Saiu um caroço da irmã aqui. Outra placa ali, outro milagre ali. Ei, isso não é milagre. Milagre é o efeito que essa palavra produz na mente e na vida dos eleitos de Deus. Milagre é fazer você enxergar as verdades do Evangelho. Milagre é uma pessoa não crer mais na escola de samba Unidos do Tucuruvi e crer em Jesus Cristo para a salvação eterna. Este é o milagre. É isso que o Evangelho produz. Vidas transformadas, cortadas pela graça de Deus. O engano não prevalece. O lobo aqui não tem vez. A porta é estreita. É a porta do Evangelho, aonde a heresia não entra. É barrada. Fica do lado de fora. E a glória é para Jesus. Eu quero terminar com João, capítulo 8, versículo de número 35. Show? Leia comigo aí. Não. O escravo. Podemos ler? O escravo, ele não fica sempre na casa. Mas o filho sim. Para sempre. O que não é predestinado, ele vem. Aí olha aquela irmã lá, show bonitona, né? Olha aquela irmã, vou ficar aqui. Oh, graça e paz, minha irmã, demora mais soltar a mão. Vem atrás de uma porta de emprego. Vem por causa de uma corrente. Vê a placa lá de libertação. Tem uma boa guitarra, uma boa bateria. O escravo, o que não é predestinado, ele é atraído por essas coisas. E a religião é expert em atrair escravos. Eles compram uma guitarra, alugam um espaço bonito, botam umas cantoras famosas lá na frente. E o escravo enche a casa de Deus. Só que o escravo, ele não fica. O filho sim. Ele fica para sempre. Ele aprende o Evangelho. Ele conhece a sua origem. Ele sabe de onde veio. Ele sabe que este véu, esse pó, vai voltar à carne. Mas o Espírito que está nele, como veio de Deus, vai voltar para lá. Nós já estivemos com ele na eternidade, você leu. Todos os filhos de Deus se rejubilavam. Esta carne está dando consciência de quem é Deus. Como lá não há lembrança do passado nem do futuro, quando voltarmos para lá, nada disso aqui vai ter mais lembrança. Nós vamos voltar ao nosso estado de origem. Vamos exaltar e glorificar a Cristo. O escravo,
Ele não suporta a exaltação a Cristo. Ele, pensei que ia entrar lá, ia ter um reteté, pensei que ia ter alguma coisa, aí, ainda estou com uma enfermidade, essa enfermidade sua não vai sair nunca, você é um escravo, você vive debaixo de maldição. Os eleitos foram curados pelas chagas de Cristo. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas chagas nós fomos sarados. Isso não é lugar de amaldiçoados, isso aqui não é lugar de cancerosos, isso não é lugar de pessoas com caroços, isso não é lugar de pessoas quebradas, falidas, miseráveis, isso é lugar de famílias benditas. Ele disse, vocês são famílias benditas por causa de Abraão, todos os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Isto é lugar de salvos, isso não é lugar de pessoas aqui perdidas. O perdido não suporta o evangelho da graça de Deus. Você é de Deus, você é salvo para sempre. Quem está em Cristo é salvo eternamente. Ninguém pode te arrebatar da mão do Pai. Você está seguro, não há pecado, condenação que pode te separar do amor de Deus. Ele anulou tudo isso, o teu espírito está perfeito. Eu quero terminar só com João 10, olha aí. João capítulo 10, versículo de número 27. Obrigado pela paciência, tá? Passamos aí 20 minutos do horário. Eu quero que você me perdoe, me desculpe. Eu sei que alguns irmãos vêm de longe, está com fome. Quem sabe aí da próxima vez alguém traz uma torta aí de abacaxi com limão, né? Ou já? Ah, amém. Uma torta de fubá que eu tenho comido aí, entendeu? Olha aí. João capítulo 10, versículo de número 27. Não. Olha aí, as minhas, ele não disse todas, ele disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Conheceu quando? Desde antes da fundação do mundo, que foi quando ele nos escolheu. A religião pensa que conheceu naquele dia. Meu irmão, Jesus agora te conhece, cara. Agora você, agora eu estou com Deus, né, cara? Cara, agora você está com Deus, está igual os católicos. Está protegido, você está igual os católicos. Fechou teu corpo. Fechou o corpo. Olha lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e perecerão até quarta-feira de cinza, até o fim do mês. Vamos arrumar um jeito dessas ovelhas perecerem. Vamos ver uma ovelha, tem uma ovelha aqui que pode perecer, deixa eu ver, nenhuma, olha assim, só vejo abençoado. E jamais perecerão. Jamais quer dizer até quando? Não, eu sei o que você fez no verão passado, vai perecer, hein? Eu sei o que você fez no verão passado, você vai perecer. Ele disse o quê? Jamais. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Só quem pode transmitir esta segurança é Jesus Cristo. A religião não pode, o sistema não pode. Esta hora o pessoal está com medo do boitatá, está com medo da quarta-feira de cinzas, está com medo do bate-bola, do boi cururu, que desce na lagoa. Estão com medo de tudo, os crentes têm medo de tudo. Jesus diz, calma, eu conheço vocês, foi eu que escolhi vocês desde antes da fundação do mundo. Minha própria determinação e graça, eu dou a vida eterna, eu não darei, eu dou a vida eterna a vocês, e vocês jamais perecerão, e tem mais, das minhas mãos, ninguém, incluindo os pastores, vos arrebatará. Quem garante isso? É o dono da igreja. Quem garante isto é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Quem garante isto é o cabeça, é o alfa, é o Senhor, é o excelso, é a majestade, é aquele que é grande, é aquele que é único, é aquele que é soberano, é aquele que habita na luz inacessível. Ele é Rei de reis, Ele é Senhor dos senhores. Mantenha-se firme nisto aqui, não abra mão em nenhum segundo das verdades que o Espírito Santo lhe mostrou nesta manhã.
Assim seja, assim disse o Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.